Hora de conversar com Mônica Bergamo, mais um capítulo na queda de braço entre o Congresso e o Ministério Público na proposta, a gente falava ontem, que pode limitar o poder de promotores e procuradores. Bom dia para você, Mônica. Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, além da proposta de mudança na lei de improbidade administrativa, né, que nós comentamos aqui na semana passada, essa outra disputa institucional muito importante está sendo travada nesse momento entre o Congresso e o Ministério Público em torno de uma proposta de emenda à Constituição que altera, né, Megali, a composição do órgão que fiscaliza os procuradores e também em torno da mudança das atribuições desse órgão, que é o famoso CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP é difícil punir procuradores, já aconteceu, né? Puniu, entre outros, ninguém menos que o procurador Deltan Dallagnol, estrela da Operação Lava Jato, e agora se discute uma alteração na composição desse órgão. Ninguém gosta, né, Megali, de ser fiscalizado, mas mesmo as pessoas mais bem intencionadas podem errar e todo o poder, onde esteja, onde se manifesta, precisa ter contrapesos, precisa ter uma luz sobre ele, precisa ter um freio. E assim também ocorre com procuradores e promotores que têm hoje esse poder tão grande, né, de abrir investigações, de propor buscas e apreensões na casa das pessoas, de propor interceptação telefônica, de expor narrativas que podem mudar os rumos de uma eleição, por exemplo. Quantas vezes nós vimos isso acontecer no Brasil? Enfim, um poder tão fenomenal, vamos dizer assim, e aumentado ao longo dos últimos anos, que hoje se discute como fazer um contrapeso maior a ele. Mas o que era uma proposta de aperfeiçoamento dessa fiscalização virou um cabo de guerra, com os procuradores acusando parlamentares de querer alterar a composição do órgão de fiscalização a ponto de, segundo eles, tornar a categoria minoritária dentro dele. Enfim, foi uma celeuma tão grande que está tudo parado nos últimos dias, tudo parou na Câmara para se tentar chegar a um consenso mínimo. E eu apurei, Megali, que um dos pontos mais polêmicos deve cair. Uma das propostas que deve ser expelida dessa discussão é a que autoriza o Conselho Nacional do Ministério Público, o órgão fiscalizador, não apenas a fiscalizar, mas a também rever atos de integrantes do Ministério Público quando observar a utilização do cargo para interferir, palavras aí dessa proposta, na ordem pública, na ordem política ou na organização interna de outras instituições. Então vamos dar um exemplo concreto aqui. Um procurador abriu uma investigação contra o Megali, contra você, Megali. Depois ele foi punido por questões disciplinares, por extrapolar seus poderes e etc. O Conselho, o CNMP, poderia então anular os atos da investigação, né? O que hoje, Megali, só é possível de ser feito via judiciário, né? Vamos pegar o caso do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não se encaixa aqui porque ele é um juiz, ele não é um procurador. Mas você se recorda que todos os atos dele em processos contra Lula e contra outros foram anulados pelo judiciário, nunca por um órgão fiscalizador. Então, o CNMP é um órgão fiscalizador, mas não é judiciário, não tem juízes na sua composição, né? Não poderia anular, portanto, os atos dos procuradores. Isso é considerado meio sagrado pelo Ministério Público, que é a questão da autonomia, da independência, da rigidez das decisões e atos dos procuradores e promotores, que apenas poderiam ser revistos, como sempre foi, por juízes, pelo judiciário, que tem a competência para isso definida na Constituição. Então, essa parte da proposta, muito polêmica, deve cair, né? Isso foi reconhecido para mim, inclusive por pessoas que apoiam esse aperfeiçoamento, apoiam a fórmula que está sendo discutida, mas essa parte deve cair justamente para que se tente chegar a um consenso em torno de outras questões, como a composição do CNMP, né, o peso do Congresso na escolha dos integrantes do CNMP, o desenho para que o Conselho não seja nem totalmente subordinado aos interesses do universo político, mais estritamente do parlamento, mas também para que o Conselho não seja extremamente corporativista, ou seja, não puna ninguém, passe pano para o ato de promotores e procuradores, por mais absurdos que às vezes eles sejam. Então, repetindo aqui, quem tem poder deve ser fiscalizado, né, Megali? Isso vale para deputado, para juiz, para procurador, para todos os que têm poder e atuam na esfera pública. Mas as polêmicas estão aí, as discussões estão aí, espera-se que chegue-se a um consenso e a um equilíbrio, né, Megali?